Neste vídeo, vamos expor e desmontar um discurso típico da chamada esquerda católica brasileira. Um discurso que se apresenta como análise séria, mas que na verdade é um emaranhado de dados oficiais pinçados a dedo, meias-verdades estrategicamente usadas, omissões convenientes e metáforas emocionais que nada explicam, apenas manipulam. Aqui, vamos separar a realidade tributária da ilusão retórica, mostrando como a narrativa serve mais à ideologia do que à verdade. Então vamos mostrar primeiro que o imposto não é igual para todo mundo. Vamos quebrar em 5 minutos, pelo menos uns 3 mitos gigantes que tem aqui sobre a questão do imposto no Brasil. O vídeo do economista e influenciador de viés católico Eduardo Moreira, intitulado Quebrando Mitos sobre Impostos no Brasil, tenta se vender como uma aula de esclarecimento. Ele promete desmistificar 3 grandes mitos da carga tributária brasileira. Mas o que parece uma análise técnica não passa de uma construção ideológica, um discurso recheado de manipulação interpretativa de dados oficiais, meias-verdades, omissões convenientes e metáforas emocionais, induzindo o espectador a aceitar uma visão distorcida da realidade. Primeiro eu vou trazer um relatório, que é um relatório que o governo emitia todo ano. Aí em 2017, todo ano, oficial, carga tributária no Brasil. Só eu tenho isso, ninguém mais tem. Sabe por quê? Porque eu comecei a usar esse relatório, emitido pelo Ministério da Fazenda, Receita Federal, isso aqui, ó, novembro de 2018. Novembro de 2018, não é Lula. Novembro de 2018, quem era, irmão? Era o Temer. E ali foi quando o Bolsonaro ganhou. Então isso aqui é Temer. Eu comecei a usar esse relatório e comecei a mostrar para as pessoas como é que era a questão da carga tributária do Brasil, usando o material deles, do governo de direita. Sabe o que aconteceu? Viralizou os vídeos que eu gravei sobre esse relatório, eles tiraram o relatório, apagaram todos os que tinham para trás, impediram a URL de acesso e, meu irmão, depois de anos, eles voltaram com o relatório mudando a metodologia para melhorar a posição do Brasil. Mudaram a metodologia. O influenciador economista alega que só ele teria acesso ao relatório oficial do governo Temer sobre carga tributária, que depois teria sido retirado do ar. Todavia, não existe relatório secreto. A Receita Federal publica relatórios anuais sobre carga tributária desde os anos 1990. Eles estão disponíveis em bases públicas e na própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida pela sigla, o CDE. O que houve foram mudanças metodológicas para padronizar critérios com organismos internacionais, algo técnico e normal em estatística fiscal. O discurso de que apagaram a URL é sensacionalismo barato. Relatórios são atualizados e substituídos. Criar aura de conspiração serve apenas para manipular emocionalmente o público incauto. Primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, que é o importante. A carga tributária do Brasil em relação a outros países que são grandes economias, como o Brasil é. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. A média dos países é aqui. A média dos países é aqui, tá? O Brasil, ele está abaixo da média. Não estou dizendo que é baixa, mas eu estou falando que ela é abaixo da média do que as grandes economias cobram. Grandes economias são caras para se manter. Os países, todos os maiores IDHs do mundo, todos estão acima. Todos. 100% estão acima. O influenciador economista ressalta que olhar a carga tributária brasileira sozinha, não dá para dizer que o Brasil tem uma grande carga tributária. Ele alega que a carga tributária brasileira é abaixo da média das grandes economias e que países com maior indicador de desenvolvimento humano sempre têm carga tributária maior. A afirmação do influenciador Eduardo Moreira é uma meia-verdade típica do discurso ideológico. É verdade que a carga tributária brasileira, em termos percentuais do PIB, não é a maior do mundo e pode estar abaixo da média de algumas grandes economias desenvolvidas. Mas a comparação dele é equivocada por 2 motivos centrais. O primeiro, óbvio, é o contexto econômico completamente distinto. Nos países desenvolvidos, a arrecadação tributária elevada vem acompanhada de alto nível de renda per capita, infraestrutura consolidada e serviços públicos de qualidade. O influenciador confunde, por pura ignorância ou por conveniência, correlação com causalidade, um erro elementar. Ele afirma que países ricos, como os nórdicos, possuem alta carga tributária e conclui, equivocadamente, que foram os impostos elevados que os tornaram desenvolvidos. A realidade, porém, é justamente a contrária. Primeiro vieram o capital acumulado, a alta produtividade e a confiança institucional. Não há um único exemplo de país pobre que tenha alcançado riqueza apenas aumentando impostos. Imposto elevado desestimula inovação e produção. Tributação pesada é um freio ao empreendedorismo,
ao investimento e ao crescimento. Quem trabalha, assume riscos e gera riqueza, precisa ter incentivo para continuar. Onde o Estado toma demais, as pessoas reduzem esforço, buscam formas de evasão ou migram capital para países mais livres. Somente este ano de 2024 até agora, fugiram do país, há uma fuga de capitais estimada em 32 bilhões de reais. É dinheiro para homem nenhum botar defeito. Né? E de outro lado, há um grande número de brasileiros que meio que desistiram do Brasil e estão indo embora. Isso gera menos dinamismo econômico, menos oportunidades e empregos. O caso brasileiro mostra o fracasso da proposta do influenciador. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias entre países em desenvolvimento, cerca de 33% do PIB, e, no entanto, continua atolado em estagnação e serviços públicos ineficientes e corrupção. A diferença não está na arrecadação, mas na qualidade do gasto. Países que prosperam são os que respeitam o dinheiro do contribuinte e garantem segurança jurídica e liberdade econômica, não os que confiscam cada vez mais da sociedade. Fala, o Brasil é um país pobre, não é. Toma 40% do que se produz, tudo que se produz aqui. Vai para uma caixa preta que tritura e não gera benefício para o povo. Né? Alta tributação não é causa de desenvolvimento. É, na maioria das vezes, sintoma de um Estado inchado, ineficiente e corrupto. O que gera prosperidade é liberdade econômica, respeito à propriedade privada, segurança jurídica e produtividade crescente. Sem esses pilares, mais impostos significam apenas mais burocracia, desperdício e corrupção, jamais progresso. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há imposto sobre heranças entre membros da linha sucessória direta para residentes fiscais em nenhum estado. Apenas em 6 estados a tributação restrita a herdeiros fora da linha sucessória direta e com isenção de aproximadamente 13 milhões e 600 mil dólares, referência ano 2025. O princípio é claro: proteger a família e preservar a continuidade do patrimônio entre gerações, incentivar o enriquecimento. Enquanto os Estados Unidos tratam a herança como pilar de estabilidade familiar e social, o Brasil a encara como oportunidade de confisco. Enquanto nos Estados Unidos, a herança fortalece famílias e a economia. No Brasil, a herança alimenta um Estado ineficiente, corrupto e parasitário. Nos Estados Unidos, a renda média per capita é acima de 70 mil dólares. Já, no Brasil, a carga tributária, de aproximadamente 33% do PIB, é sufocante para uma nação de renda média baixa, aproximadamente 10 mil dólares, referência ano 2024. A política tributária brasileira freia o crescimento, afasta investimentos e impede a geração de oportunidades e empregos. O economista influenciador de viés católico ignora, ou convenientemente omite, que o Estado brasileiro é ineficiente, inchado e frequentemente corrupto. Aqui, grande parte da arrecadação não se transforma em serviços de qualidade, mas se perde em privilégios da máquina pública, desperdício e desvio de recursos. Não bastasse empobrecer a população com impostos absurdos, o Brasil ainda consegue a façanha de ocupar a última posição em um ranking que avalia o retorno destes impostos pagos pela população em investimentos que impactam diretamente a população. Este estudo foi conduzido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, e analisou nada menos do que os 30 países com as maiores cargas tributárias do mundo. Mas o que isso significa? Bom, é simples. Significa que o imposto cobrado aqui no Brasil não retorna para o brasileiro na forma de serviços, como saúde, educação ou infraestrutura. Nada disso. Este dinheiro se perde pelo caminho na fumaça de causa de corrupção do nosso governo. Conforme o ranking do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que avalia a qualidade de ensino em 81 países do mundo a cada 3 anos, o Brasil está nas últimas posições no quadro geral. Na classificação dos estudos por matérias, o Brasil está na posição 52 em leitura, 61 em ciências e 65 em matemática. Agora, sabe que tem uma educação melhor do que a nossa? Cazaquistão, Chipre, Vietnã, Lituânia, entre outras potências mundiais. É brincadeira, né? E isso tende a piorar, pois cada vez mais os alunos estão abandonando a escola, uma vez que o desemprego só cresce e assim as dificuldades financeiras das famílias só aumentam. E além disso, o governo incentiva cada vez menos a educação e cada vez mais o assistencialismo, o pão e circo. E é claro que a culpa é do governo, de todos os governos. O influenciador de viés socialista católico tenta vender uma associação enganosa, a de que quanto maior a carga tributária, maior o desenvolvimento humano. Cita países ricos como se bastasse elevar impostos para alcançar prosperidade.
Mas omite o essencial. Esses países só puderam sustentar altos índices de desenvolvimento humano porque se tornaram ricos, produtivos e institucionalmente sólidos. Nenhum país pobre se tornou rico apenas aumentando impostos. A retórica de usar o índice de desenvolvimento humano como justificativa também é falaciosa. O que sustenta alto IDH é produtividade, educação, inovação e instituições eficientes. A arrecadação tributária elevada só é viável quando a economia é próspera. Do contrário, sufoca e paralisa, como ocorre no Brasil. A verdade é simples. Sem produtividade, sem instituições sólidas e sem eficiência estatal, aumentar impostos significa apenas aumentar o peso do Estado sobre o cidadão. Mais impostos, no Brasil, não produzem desenvolvimento, apenas mais estagnação, desperdício e desigualdade. Dizer que o Brasil não tem carga tributária alta porque países ricos têm carga ainda maior é como comparar a dieta de um atleta olímpico com a de alguém desnutrido. O mesmo número de calorias que fortalece o corpo saudável de um atleta olímpico pode destruir a de um organismo frágil. A redução de impostos, à medida que o governo cortar as suas despesas, permitindo que o Brasil se desenvolva e o crescimento da arrecadação se dê por causa do crescimento econômico e não por causa do aumento de impostos. Imposto sobre consumo. Aí é contigo, irmão. Que está ali no percentual da base da pirâmide econômica brasileira. Os empobrecidos. Mas só para tu entender, quando tu compra uma coisa no Brasil, o Brasil perto do resto do mundo, tá aqui, ó, no pódio. Brasil, Grécia e Hungria. Sempre. Você vai ver os que estão para um lado, são os que têm menor qualidade de vida em relação a todos os outros. Quem que está lá embaixo? Olha lá, Suíça, Japão, aí Luxemburgo, todos estão abaixo. Aí aqueles outros que, mesmo a carga tributária era altíssima, gigante, estão abaixo do Brasil. Aqui, ó, Estônia, Finlândia, aqui, ó, Suécia, Noruega, Islândia, abaixo do Brasil. O economista influenciador de viés justiceiro católico afirma que o Brasil está entre os países que mais tributam o consumo, penalizando pobres e classe média. É verdade que a tributação sobre consumo é regressiva, mas a conclusão que ele tira é falaciosa. A esquerda de viés justiceiro católico usa esse dado não para simplificar o sistema ou cortar gastos, não para resolver a distorção que critica, apenas para ampliar a carga tributária sobre os mais prósperos, para propor mais tributação sobre patrimônio e renda. Esse discurso é reflexo de uma visão moral católica que, ao longo da história, tem atrasado o desenvolvimento do Brasil. Ela demoniza a riqueza, retrata os mais produtivos como exploradores que são punidos com tributos desiguais sobre patrimônio e renda, sob o pretexto de uma suposta igualdade cósmica católica. A consequência é corrosiva, mina a confiança pública, desestimula a inovação, reduz a coesão social e fortalece um Estado que já se provou ineficiente e corrupto. Mas o que o Rousseau tem em mente é que esse bom selvagem, como se costumou chamar depois, ou esse homem natural, era um homem que não tinha propriedade, que vivia com aquilo que a natureza lhe dava. Veja como essa ideia penetrou na nossa cultura, hein? Até hoje tem gente que acredita nisso. Então, e aí ele diz que nesse surgimento aí da propriedade privada vem o aparecimento das desigualdades sociais, não é isso? Ele acreditava que, na medida em que os homens começaram a reclamar posses, e na medida que uns têm mais posses do que outros, começa a surgir a diferença de propriedades entre os homens e a tal da desigualdade social. E aí nasce essa ideia de revolução, de que você pode refazer o contrato social em outras bases e, ao fazer isso, você, na realidade, constrói uma sociedade que seja melhor. Porém, Andresa, Rousseau nunca disse que a gente ia voltar a viver como um homem natural, como muita gente acha que ele disse. A promessa de igualdade material é uma impossibilidade prática, mesmo nos regimes comunistas mais radicais. A experiência histórica prova que, em sociedades ditas igualitárias, surgem castas privilegiadas do partido ou da burocracia, que concentram privilégios enquanto o restante da população permanece na miséria. Não existe, nem jamais existirá, uma sociedade em que todos tenham a mesma condição material. Eu não acho que o problema é a desigualdade social, acho que isso é uma modinha. O problema é a pobreza. Desigualdade sempre vai existir. Só existe igualdade na miséria e na pobreza. Quando você deixa as pessoas se mexerem, a desigualdade aparece. No Brasil, a moral católica gerou a crença ilusória na igualdade formal, fundamentada na condenação da riqueza e no culto ao sofrimento redentor.
Essa visão distorcida tornou-se a base da chamada justiça fiscal, punir os mais produtivos sob o pretexto de uma suposta justiça social cósmica católica. O efeito é devastador. Há séculos, essa ética anticapitalista mina o dinamismo econômico, bloqueia a inovação e sustenta um Estado que vive de confiscar em vez de incentivar a criação de riqueza. É justamente essa igualdade moral católica, disfarçada de virtude, que mantém o Brasil prisioneiro do atraso. Em vez de premiar o mérito e a produção, preferiu-se nivelar todos por baixo, com políticas fiscais predatórias e retórica populista. O preço é alto: estagnação, fuga de capitais, descrença nas instituições e a perpetuação de um Estado inchado, ineficiente e corrupto. A verdadeira justiça tributária se baseia na regra neutra da igualdade perante a lei, servindo para estimular e proteger o mérito, a autodeterminação e a geração de riqueza, protegendo os indivíduos da arbitrariedade de governantes ou opositores ideológicos. O princípio da igualdade perante a lei na tributação objetiva impedir que inveja e ressentimento se transformem em política de governo, protegendo os mais prósperos de julgamentos morais católicos dirigidos à riqueza alheia e garantindo que o poder governamental não se sobreponha aos princípios democráticos de respeito ao mérito e à autodeterminação individual, preservando os resultados desiguais entre pessoas desiguais, de acordo com suas distintas circunstâncias, interesses e possibilidades. O princípio democrático é inequívoco: todos são iguais perante a lei, sem distorções justiceiras inspiradas em dogmas católicos. Num país desigual como o Brasil, ser rico é pecado. O raciocínio maniqueísta de indivíduos com personalidade dissocial, sádicos, invejosos e ressentidos, que atacam patrimônio alheio, também ignora os riscos enfrentados pelos empreendedores e desconsidera os benefícios que o empreendedorismo gera em empregos, arrecadação, inovação e desenvolvimento econômico. O problema central não está na falta de progressividade tributária, mas na ineficiência estrutural do Estado brasileiro. Tributar mais os que produzem não corrige a distorção, apenas sustenta um Estado inchado e corrupto. O igualitarismo de raiz católica nivela a sociedade por baixo, perseguindo os bem-sucedidos em nome de um falso vitimismo da pobreza. A comparação internacional reforça esse ponto. Após a queda da União Soviética, a Rússia reformou seu sistema tributário. Em 2001, adotou uma alíquota única de 13% no imposto de renda, uma das mais baixas do mundo. Em 2021, passou a tributar rendas muito altas com 15%. Ainda assim, a carga russa é muito mais leve que a brasileira, onde a alíquota máxima chega a 27,5%. No campo imobiliário, a Rússia aplica alíquotas de 0,1% a 2%, contra até 3% em cidades brasileiras. O IVA russo é de 20%, enquanto no Brasil tributos indiretos, como o ICMS, pode chegar a 25%, com risco constante de aumento. E, no tema crucial das heranças, a Rússia não possui imposto sucessório, ao passo que no Brasil este imposto pode chegar a 8%, com risco constante de aumento. Em termos práticos, o sistema russo é mais simples e favorável ao livre mercado. O Brasil, por sua vez, sustenta um modelo complexo, punitivo e redistributivo, herdeiro de uma mentalidade igualitarista católica que acolhe, sob a retórica da justiça social, a inveja e o ressentimento contra os mais prósperos. Muitos que defendem esse modelo não buscam justiça, desejam exercer uma vingança social. Essa visão maniqueísta, amplamente adotada por influenciadores e políticos que se aproveitam da cultura católica que demoniza a riqueza, ignora os riscos enfrentados pelos empreendedores e os benefícios que o empreendedorismo gera, como a criação de empregos, a arrecadação de tributos e contribuições previdenciárias e trabalhistas, além de impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico. Enquanto o discurso progressista de viés católico se concentra em demonizar o patrimônio e a renda, permanece intocado o verdadeiro privilégio: a máquina pública, que consome recursos bilionários e devolve serviços precários. O que o economista influenciador progressista de viés católico propõe não é eficiência, mas, sim, mais impostos progressivos, mais dependência do Estado e menos liberdade para prosperar. Esse raciocínio ignora que a raiz do problema não está na falta de progressividade, mas na ineficiência estrutural do Estado brasileiro. Cobrar mais dos que produzem não corrige a distorção, apenas amplia a carga tributária total e alimenta o mesmo Leviatã inchado, corrupto e improdutivo. É o velho truque do igualitarismo justiceiro de raiz católica: nivelar a sociedade não por meio da prosperidade geral, mas pela perseguição aos mais produtivos, em nome de uma falsa moral católica de vitimismo da pobreza.
A regressividade da tributação do consumo não justifica a perseguição progressiva da renda e patrimônio dos mais prósperos. O que o Brasil precisa é de uma reforma tributária que simplifique regras, reduza gastos e retorne à sociedade, o máximo possível, os frutos do trabalho. O resto é fantasia igualitarista, um mito de justiça social cósmica católica que, na prática, perpetua a miséria e protege o parasitismo estatal. Em Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16, Jesus prega que todos são tratados igualmente no reino dos céus, como num trabalho onde todos os trabalhadores recebem a mesma quantia diária, independente de quantas horas cada um trabalhou naquele dia. A proposta do economista influenciador progressista não resolve a distorção que critica, apenas amplia a carga tributária total perseguindo os mais prósperos. Em vez de simplificação e corte de gastos, a narrativa progressista de viés católico propõe mais tributos progressivos para financiar o mesmo Estado ineficiente e corrupto. Não tem um outro imposto, que é o imposto sobre a renda. É o imposto sobre os dividendos, sobre o ganho de capital, sobre os seus investimentos financeiros. Como é que está o Brasil em comparação à média? O Brasil, de todos, é o último. O que menos paga imposto sobre lucro, renda, ganho de capital e, enfim, sobre as aplicações. O influenciador diz que o Brasil é o último colocado em tributação de lucros, dividendos e capital. Estes patrimônios tributados seriam o imposto do rico. Isso é uma distorção da realidade. O Brasil já tributa empresas em até 34% de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, uma das maiores taxas do mundo. O lucro distribuído é isento para evitar o agravamento da situação e a hipótese de bitributação. Em países que taxam dividendos, a alíquota empresarial é muito menor. Exemplos: referência ano 2025, Irlanda, imposto corporativo de 12,5%. Hungria, 9%. Bulgária, Andorra, Paraguai, 10%. Os Estados Unidos, 21%. A China, o Reino Unido, Turquia, França, 25%. Itália, Coreia do Sul, 24%. Indonésia, 22%. Canadá, África do Sul, 27%. Japão, Austrália, Alemanha, México, 30%. Desta forma, o Brasil fica acima de muitos países desenvolvidos e emergentes, com sua alíquota combinada de 34%. No Brasil, os lucros distribuídos são isentos de tributação, justamente para evitar bitributação e aliviar o peso da carga tributária total sobre o lucro empresarial. O Brasil tem uma das alíquotas corporativas mais elevadas do mundo, cerca de 34%, muito acima da média global, cerca de 20%, e de muitos países desenvolvidos e emergentes. Há jurisdições com impostos corporativos nulos ou muito baixos, como os paraísos fiscais e regimes especiais, além de várias economias com alíquotas bem mais baixas, de 5% a 25% em várias regiões. Esse contraste mostra que existem muitos países onde a carga fiscal sobre empresas é bem menor do que no Brasil. Ganhos de capital e aplicações financeiras já pagam de 15% a 22,5%, inclusive pequenos investidores. Não é isenção generalizada. Fundos exclusivos são exceções raríssimas, usadas como espantalho para atacar todo o sistema. Não representam a maioria do capital investido no país. O dinheiro que sobrou do pobre, irmão, aqui ó, quase metade do cara vai em imposto. Imposto sobre consumo, que eu estou chamando. O influenciador de viés justiceiro católico afirma que os pobres não pagam imposto de renda, mas são muito onerados no consumo. Com isso, parece defender o agravamento da carga sobre os mais prósperos, por meio de uma caridade compulsória, a tributação progressiva sobre patrimônio e renda para financiar programas como Bolsa Família e Auxílio Brasil. O que ele ignora é que o verdadeiro problema não está na suposta ausência de impostos sobre os ricos, mas na dependência dos pobres de serviços estatais ineficientes. Aqui, a classe média consegue poupar algum dinheiro? Também não consegue. É praticamente nada. Então, desse pedaço que sobra da renda, a classe média vai comer também quase metade aqui com o imposto sobre consumo. O influenciador de viés justiceiro social católico diz que quem mais paga proporcionalmente é a classe média, parecendo desejar comparar apenas o desconto no olerite com a tributação de aplicações financeiras do rico, para, por pura ignorância ou omissão conveniente,
ignorar que o inimigo da classe média não é o rico poupador, mas sim o Estado inchado e ineficiente, que consome sua renda em troca de quase nada. O classe média consome tudo, o pobre consome tudo, o muito rico vai consumir aqui. Que isso aqui é muito dinheiro, irmão. Isso aqui é um monte de milhão. O influenciador progressista de viés católico, ao explicar as alíquotas, menciona que os muitos ricos são tributados em uma alíquota média de 6%. O muito rico, ele vai, quando receber esse dinheiro, a alíquota média dele é em torno de 6%. Embora a alíquota percentual aplicada aos mais ricos possa ser menor, em termos absolutos sua contribuição é muito mais significativa, justamente pelo volume de suas rendas e lucros. Além disso, o influenciador alega que os muito ricos apenas guardam a sobra e aplicam seu capital sem sofrer tributação efetiva. Ele guarda. Então esse pedaço ele consome. Esse pedaço, ele poupa. E aí, esse pedaço que ele consome, ele vai ter um imposto sobre consumo desses 40% aqui também. Resultado. Isso todo, que a parte que ele guarda, não sei o quê, é o que a galera não consegue taxar, irmão. Existe a mentira descarada e existe estatística distorcida. Grande parte do patrimônio dos ricos está em empresas, que já pagam imposto elevado. A poupança e o investimento não são dinheiro guardado sem imposto. Além de já ter sido tributado, eles financiam empresas, infraestrutura e dívida pública. Sem capital acumulado, não há crescimento. Taxar fortemente esse capital geraria queda de investimento e menos emprego, prejudicando justamente pobres e classe média. Com base nas últimas informações, nós temos 69 bilionários no Brasil. Quando soma todo o patrimônio desses caras, nós temos 1,2 trilhão de reais. É muito dinheiro. Esse dinheiro não está no bolso do bilionário, né? Até porque o bilionário empreende. Vamos pegar como exemplo o dono da Havan. Não tem o dinheiro no bolso. O dinheiro dele está em mais de 170 megalojas. Ele emprega 22 mil colaboradores, então o dinheiro está no estoque, no prédio, no caminhão, no equipamento, no avião. Mas vamos dizer que nós não vamos taxar os empresários, nós vamos vender todos os patrimônios, vender os terrenos, vender tudo. Vamos pegar 1,2 trilhão para resolver o problema do país. Só tem um detalhe, eu não sei se você sabe, mas a máquina pública custa por ano 5,5 trilhões. Portanto, se pegarmos todo, não é taxar não, eu estou falando pegar todo o patrimônio dos bilionários, a gente não conseguiria chegar no final de março, ainda teríamos todos os meses de um ano apenas. Só que a partir daí não teremos mais os bilionários. E no último levantamento, 70% dessa arrecadação vem das 1.000 grandes empresas que são dos bilionários. Portanto, eu posso te afirmar que o problema não está aqui em quem gera emprego, quem gera riqueza. Nós vivemos num país onde crianças que ainda catam comida no lixo moram no mesmo país que existe licitação no STF para a compra de lagostas e vinhos. Nós vivemos num país onde tem pessoas que trabalham o mês inteiro para ganhar R$ 1.580 e ao mesmo tempo nós temos juízes ganhando quase R$ 1 milhão por mês. Enquanto eu e você juntamos dinheirinho para fazer talvez uma viagem por ano, nós temos viagens com comitivas que chegam a custar 4,5 milhões de reais uma comitiva. Enquanto no governo dos loucos a gente chegava a pagar R$ 90 em uma diária de hotel simples, hoje no governo dos pobres a gente chega a pagar quase R$40 mil em uma diária no hotel 5 estrelas. Então, da próxima vez que alguém vir falar para você que o problema está no bilionário, no milionário, na classe média, manda esse vídeo para ele. E quem sabe ele consegue nos ajudar a fazer o governo gastar menos. A proporção do que o mais pobre ganha, quase metade vai embora em imposto. Do que o classe média ganha, mais da metade vai embora em imposto. Então, o maior pagador de imposto proporcionalmente no Brasil é a classe média. O segundo maior de imposto no Brasil, proporcionalmente, é o pobre. É a parte que eu rabisquei em relação ao total da barrinha. E aqui, a parte rabiscada em relação à barra inteira. Nos Estados Unidos, que eles fizeram essa conta,
Esse negócio dá 1%. Políticas de menor tributação sobre lucros, ganhos de capital e investimentos são essenciais para estimular a poupança, o investimento e a criação de riqueza. A política econômica não pode se limitar à comparação de alíquotas, nem ser guiada por uma visão moral católica que demoniza os chamados tributos regressivos, tampouco restringir-se à análise relativa da contribuição, ignorando sua dimensão absoluta. A verdadeira política econômica é aquela que promove crescimento, incentiva a geração de empregos e assegura benefícios, diretos e indiretos, a toda a sociedade. Classe média vai pagar um imposto sobre a renda no momento que ele ganha isso. É claro que 6% de um número grandão é maior do que 20% de um número médio. E é maior do que 0% de qualquer coisa, porque 0% de qualquer coisa é. Os autoproclamados progressistas de viés católico, aprisionados pelo torpor do sono dogmático, recusam-se enxergar que há equilíbrio e justiça na própria desigualdade. Incapazes de aceitar a realidade concreta e os limites da abstração humana, insistem em transformar a política econômica em uma cruzada moral. Acreditam que o mundo deve reproduzir, na Terra, a promessa ilusória do paraíso celeste católico, projetando na vida prática uma fantasia manipuladora herdada da doutrina católica. Assim, condenam a riqueza como pecado, idealizam a pobreza como virtude redentora e reduzem a justiça social a um esforço de nivelamento artificial. É essa visão mística disfarçada de política justiceira fiscal que sustenta a utopia igualitária, um projeto não de prosperidade, mas de estagnação. Não, o imposto que a pessoa paga na água é a mesma coisa. Agora, o quanto a água representa em relação ao quanto o cara ganha, para o cara mais rico e para o cara mais pobre, é diferente. O quanto o cara consome em relação ao que ele ganha é diferente do mais pobre para o mais rico. O quanto o cara poupa é diferente do mais rico para o mais pobre. O argumento de que os mais pobres e a classe média pagam relativamente mais impostos do que os ricos é uma meia-verdade construída para manipular. O influenciador se sustenta apenas em proporções relativas à renda, ignorando a realidade absoluta da contribuição, a dinâmica econômica e a experiência concreta dos países desenvolvidos. Em imposto, eu gero para o Brasil, por ano, alguma coisa da ordem de 2 milhões de reais. Eu pago imposto pra caramba e tudo que poderia dar algum tipo de estabilidade ou segurança para minha família, eu pago em dobro. Por quê? A educação pública não tem qualidade. Eu pago escola privada para meus filhos. A saúde pública tem qualidade, só não tem dignidade. Eu pago saúde privada. A segurança pública não funciona. Então eu moro num condomínio que é blindado, meu carro é blindado. É uma fortuna que eu gasto além dos impostos. Quase 60% da minha renda vai em uma combinação de tributação e proteção contra os desequilíbrios gerados por um país de infraestrutura ruim. Vai chegar uma hora que não se sustenta. Quantas mentes brilhantes já não foram para fora do país? Não é porque foram buscar uma vida melhor, foram fugir de uma vida pior. A ênfase apenas na proporção relativa à renda pode não ser apenas uma inocente ignorância, mas um artifício doloso para mascarar a magnitude real da contribuição dos mais ricos. A riqueza não é estática. O capital, quando preservado e incentivado, financia novos investimentos, empresas, empregos e inovação. Tributar pesadamente o patrimônio ou a renda alta desestimula justamente a força motriz do crescimento. Sem crescimento, o peso dos impostos sobre os pobres aumenta, porque há menos oportunidades e mais dependência estatal. É confortável para o autoproclamado progressista, justiceiro de viés católico, exibir tabelas e gráficos que falam em progressividade e justiça social, como se a realidade pudesse ser reduzida a uma equação moral revestida de piedade religiosa. Contudo, a economia não se curva a abstrações igualitárias cósmicas, nem a discursos messiânicos travestidos de ciência. Ela responde a incentivos, à energia criativa da natureza humana, à produtividade e à responsabilidade fiscal. As sociedades que tentaram impor a utopia da justa igualdade tributária não alcançaram prosperidade, tornaram-se mais pobres, mais estagnadas e cada vez mais dependentes da redistribuição artificial, um ciclo vicioso de miséria legitimada por dogmas. Nos países de maior desenvolvimento, como Estados Unidos, Suíça, Singapura, Hong Kong, o modelo não se baseia em tributar os ricos até a exaustão. Pelo contrário, o estímulo ao investimento e à poupança gera mais arrecadação com menos alíquotas. A base é ampliada, a economia é dinâmica, e a arrecadação vem do crescimento, não da punição. Nos países de maior desenvolvimento, como Estados Unidos, Suíça, Singapura, Hong Kong, o modelo não se baseia em tributar os ricos até a exaustão. Pelo contrário, o estímulo ao investimento e à poupança gera mais arrecadação com menos alíquotas. A base é ampliada, a economia é dinâmica,
e a arrecadação vem do crescimento, não da punição. Na Suíça, a tributação moderada é combinada com segurança jurídica e estabilidade institucional, o que atrai fortunas, sedes de multinacionais e, por consequência, gera empregos e renda para a população. Singapura, conhecida por seu imposto de renda máximo de apenas 22%, transformou-se em um dos maiores centros financeiros do mundo, com altíssimos índices de qualidade de vida. Hong Kong, durante décadas, manteve um sistema tributário simples, com alíquotas baixas e regras estáveis, o que lhe garantiu o título de uma das economias mais livres e prósperas do planeta. Estou em Singapura, um dos lugares com IDH maior do mundo, em primeiro lugar, na Ásia. O lugar onde tem mais milionários concentrados no mundo. A cada 6 pessoas temos um milionário. A diferença, talvez um dos maiores segredos dessa ilha, é ter menor índice de corrupção e os impostos mais baixos. Exatamente o contrário dos países governados pela esquerda. Até países europeus que já experimentaram altos níveis de tributação progressiva, como a Suécia e a Dinamarca, precisaram recuar e reformar seus sistemas tributários nas últimas décadas. Eles entenderam que tributar em excesso o capital e a renda alta inibe a produtividade e gera fuga de investidores, prejudicando justamente aqueles que deveriam se beneficiar da rede de proteção social. O governo sueco anunciou corte na alíquota do imposto empresarial de 20,6% para 20% em 2026, como forma de incentivar o investimento. Também planeja reduzir o IVA sobre alimentos pela metade ao longo de 2026 e 2027. Além disso, haverá cortes em impostos sobre renda, pensões e energia, totalizando cerca de 30 bilhões de coroas suecas em alívio fiscal a partir de 2026. A tributação no Paraguai está entre as mais baixas da América Latina. Em setembro de 2024, a arrecadação tributária correspondeu a apenas 12,1% do PIB, num dos níveis mais baixos da região. O Fundo Monetário Internacional estimou que o potencial tributário do Paraguai poderia chegar a 14,4% do PIB, indicando um gap de cerca de 4,6 pontos percentuais, ou seja, o país arrecada abaixo do que poderia. Nos últimos 5 anos, o Paraguai teve um crescimento do Produto Interno Bruto de 7,69%, uma média anual real de 1,54%. Em todos esses casos, a lógica é evidente. A base tributária se amplia, a economia permanece dinâmica e a arrecadação surge do crescimento, não da punição. O Estado limitasse ao essencial, sem recorrer à retórica da justiça social de matriz católica. Não há espaço para sofismas que transformam a desigualdade em pecado e a igualdade em salvação. O que prevalece é a realidade. A prosperidade nasce da liberdade, do respeito ao mérito, à responsabilidade, à autodeterminação individual, do investimento, jamais da moralização religiosa católica da economia. Aí vem a finalização da história. Esse dinheiro no fundo exclusivo que não paga imposto e que recebeu agora um super desconto, que ele poupa, ele guarda onde? Na dívida pública, que no país que a gente vive tem o maior juro real do mundo. E quem é que paga esse maior juro real do mundo para o dinheiro do mais rico, que ele ganha e não paga imposto sobre ele? Quem é que paga esse juro aqui? Esse imposto e esse imposto. O influenciador progressista de viés justiceiro católico insiste em repetir que os ricos se beneficiam dos juros da dívida pública, supostamente alimentada pelo dinheiro acumulado pelos mais pobres nos bancos. Mas omite, por ignorância ou conveniência, que juros elevados não são privilégio de investidores, e sim consequência direta da irresponsabilidade fiscal do próprio governo. O governo não toma emprestado o dinheiro dos pobres. Ele toma emprestado de quem tem poupança, fundos de pensão, seguradoras, investidores individuais, bancos, ou seja, de quem escolhe aplicar recursos em títulos públicos. Qualquer cidadão pode investir a partir de valores baixos, via tesouro direto, entre outras formas. Os juros pagos pela dívida pública são consequência da má gestão fiscal e da falta de confiança no governo, não de um complô de banqueiro ou dos ricos em geral. O rendimento dos títulos é igual para todos, proporcional ao valor aplicado. O rendimento não é transferido dos pobres para os ricos. É o Estado, e não o pobre, que paga os juros usando a poupança geral do país. Se o governo gasta mais do que arrecada,
aumenta a dívida e precisa pagar juros maiores. É um problema de política fiscal, não de existência de ricos. Trabalhadores com FGTS, fundos de previdência ou cooperativas também são credores da dívida pública. Ou seja, muitos são beneficiários indiretos dos juros, ainda que não percebam. Esse discurso de viés justiceiro igualitário repete a velha moral católica de demonizar a riqueza como pecado, endeusar o sofrimento redentor dos pobres e estimular, para aproveitamento próprio, a inveja social e transformar o ressentimento em ideologia. Uma narrativa que encontra eco nos que invejam o sucesso alheio e nos que carregam traços de personalidade de social sádica, com ou sem traços de grandiosidade patológica. No fundo, esse discurso apenas desvia o olhar do problema central. Um Estado federativo excessivamente centralizado, inspirado em valores católicos, caro, ineficiente, antidemocrático, parasitário e corrupto. Um entregador de aplicativo paga 4% de PVA numa moto e o dono de jatinho, de iate, de lancha e de helicóptero não paga nada. O moralismo católico transforma inveja e ressentimento em política pública e mantém a economia refém de culpas religiosas. Mas riqueza não é pecado, é condição indispensável para gerar prosperidade coletiva. Em vez de demonizar os mais prósperos, quem poupa e investe, o debate deveria concentrar-se na redução do gasto público e do déficit fiscal, criando condições para juros mais baixos e crescimento sustentável. O verdadeiro problema não é que os ricos ganhem muito, mas que o Estado cobra excessivamente de todos e devolve muito pouco em serviços e infraestrutura. A fixação em percentuais relativos de renda não passa de um artifício para sustentar uma utopia igualitária para usá-la contra os mais prósperos. O que realmente importa é a contribuição absoluta, a sustentabilidade do crescimento e a liberdade econômica. Sem esses elementos, não existe justiça fiscal, há apenas nivelamento por baixo. O Brasil democrático católico, se pudesse ser coberto, viraria circo, se fosse cercado, viraria hospício. Atentos à preferência da multidão incauta, muitos influenciadores, dentro e fora da política, são camaleões hábeis em captar a popularidade aproveitando-se da cultura corrompida pela Igreja Católica contra a riqueza. O maior aliado de todo influenciador de viés progressista não é a sua inteligência, cultura ou a veracidade do que fala, mas a moral do ambiente em que atua, moldada, ao longo de séculos, pela tradição católica, que faz o povo enxergar, consciente ou inconscientemente, toda a riqueza com desconfiança, o sucesso com culpa e a pobreza com uma aura sagrada, como se fosse uma virtude divina. Neste ambiente corrompido, o influenciador, de viés católico, distorce dados estatísticos para sustentar a narrativa de luta de classes e atacar a riqueza. Os argumentos do influenciador são slogans emocionais e não verdades econômicas. São construídos para estimular e aproveitar-se do ressentimento e antagonismo de classes. Em vez de olhar para como enriquecer a todos, tenta justificar a mediocridade com a narrativa de que os ricos são culpados. O influenciador invoca a justiça social católica. É preciso perceber que justiça social não é argumento técnico, mas moralismo católico travestido de política. Justiça social não é ciência econômica, é catequese. Política pública se decide com dados e resultados com base empírica, não com sermão de missa. Catequese não é política pública. O Brasil precisa de resultados, não de sermões. Doutrina social católica não paga contas nem gera empregos. Política não é confissão de pecado, é gestão de consequências. Moral de altar não substitui a ciência econômica respaldada em provas empíricas. O problema real da tributação no Brasil não é a falta de impostos sobre os ricos, mas a forma antidemocrática da tributação, contra o princípio da igualdade perante a lei e o mau uso da arrecadação. Enquanto a política progressista insistir em aumentar tributos para sustentar o gigantismo estatal, o Brasil seguirá punindo a classe média e travando o crescimento. A riqueza privada no capitalismo moderno decorre de uma troca voluntária de benefícios ou vantagens mútuas. Mais impostos não criam riqueza. A desigualdade não é o problema, a pobreza é. Punir quem produz não ajuda quem precisa. Não existe justiça em roubar o mérito alheio. A verdadeira regra justa é a igualdade perante a lei, sem ajustes éticos, proporcionais à riqueza, à capacidade econômica, inspirados em moralismos religiosos. A progressividade tributária, além de ferir princípios democráticos, é no mínimo uma desonestidade intelectual. Ela institucionaliza a inveja, o ressentimento e até patologias mais graves, como a personalidade dissocial e a grandiosidade patológica, na política tributária. Trata-se, em última análise, da legalização do populismo de viés católico na política fiscal.
A única moral indispensável para o bom funcionamento da sociedade é a honestidade recíproca. No entanto, certos influenciadores, que se apresentam mais como pretensos economistas do que como economistas de fato, parecem ignorar esse princípio. E, se não ignoram, algo ainda pior pode estar motivando suas opiniões absurdamente justiceiras e ideologicamente enviesadas. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter, que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.